Quero chamar aqui a pastora Ana Tigresa, vai ser a mensageira de Deus nessa noite. Eu falei com ela que a fama a precede, né? É uma pregadora do Evangelho, é uma mulher de Deus, tem uma boa palavra. Na verdade, toda palavra de Deus é boa, né? Mas prega com graça, né? Com zelo, e eu sei que vai ser uma bênção para as nossas vidas aqui. Deus vai falar conosco, já está falando, mas vai continuar falando em nome de Jesus. Amém? Você pode estender suas mãos aqui para nós abençoarmos a vida dela, a sua vida. Deus, te agradecemos pela vida da pastora Ana, te agradecemos por essa oportunidade, ela ter atendido de pronto o nosso convite, está aqui, Deus, com maior alegria, maior disponibilidade, e nós abençoamos a sua vida. Te agradecemos, Deus, porque sabemos ela será um instrumento aqui nas tuas mãos, e nós declaramos que o nosso coração é uma terra boa, e nós estamos prontos e atentos para ouvir a sua voz. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero agradecer, pastor Léo, pelo convite, muito obrigada, que Deus abençoe a sua vida. Agradeço ao pastor Jorge Linhares, que sempre abre portas, irmãos, sempre nos dá oportunidades de crescer profissionalmente, ministerialmente. Agradeço a Deus pela vida desse homem, e agradeço a todos os que estão aqui, para que nós juntos possamos buscar mais de Deus nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 19 a 28. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 19 até o 28. Amém? Amém, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem tu és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém, queridos? Louvado seja Deus, que Deus nos conduza agora neste momento. Irmãos, assim como os fariseus, sacerdotes e levitas, mais especificamente fariseus, foram perguntar para João Batista, uma das perguntas que mais nos instiga na sociedade atual é essa, que eles levaram para João Batista: quem és tu? Quem tu és? Nesse embate ideológico travado entre João e esses sacerdotes e levitas que foram buscá-lo, nós precisamos conhecer um pouco da história desse homem chamado João Batista, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui. Antes de mais nada, a palavra de Deus, ela nos dá uma boa perspectiva ao longo dos outros evangelhos, e já desde o Antigo Testamento, de quem era João. João foi aquele cara, diz a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 6, que ele surgiu falando no nome do Senhor, vestindo pele de camelo e comendo gafanhotos e mel silvestre, atada essa pele de camelo por um cinto de couro que ele passava nos lombos. João foi aquele de quem a palavra de Deus diz
no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, que o nascimento dele foi predito por anjos. A palavra de Deus diz, como você deve se lembrar, que Zacarias e Isabel, sua esposa, ela era estéril. Eles dois eram já, como diz a Bíblia, uma forma sutil de dizer idoso, já entrado em dias. Eles dois já eram entrados em dias, ou seja, eram idosos, bem idosos. E a Bíblia diz que, de repente, no turno de Zacarias, ele estava lá, trabalhando ministerialmente, e de repente ele vê um anjo, e o anjo diz: Zacarias, meu filho, vem te trazer uma boa nova daquelas, está saindo do forno do céu. E Zacarias, o que foi? Tu vais conceber um menino, e o nome dele vai ser João, e ele vai ser poderoso nos caminhos do Senhor, porque ele vai converter o povo de Israel para o Senhor seu Deus, diz os versículos 15 até o 17. Ele vai converter o povo de Israel até o Senhor seu Deus, vai trazer de volta, e ele irá adiante do caminho do Senhor, convertendo e operando na força e no espírito do poder de Elias, e convertendo o coração de pais aos filhos, convertendo aqueles que são desobedientes à prudência dos justos, e trazendo para o Senhor, habilitando para o Senhor, um povo preparado nessa terra. João Batista era esse cara. João Batista é o cara de quem a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Marcos, que aos nossos olhos ele poderia ser considerado um cara meio esquisito. Como eu disse aqui anteriormente, um homem que vestia pele de camelo, dialogando com os profetas do Antigo Testamento, que assim costumavam se vestir. Um homem que vivia no deserto e comia mel e gafanhoto. Gafanhoto, irmão, tenha dó. João Batista era esse cara. Se a gente olhasse para ele, de repente, hoje, ele ia ser um desses profetas esquisitões. E, de repente, esse profeta esquisitão, ele mete na cabeça dele. Ele cresceu ouvindo a história de que ele era aquele que iria adiante dos caminhos do Senhor. E, de repente, esse profeta esquisitão, sabendo de toda essa estrutura que ele tinha de anjo, que toca trombeta para anunciar o nascimento dele, esse anjo esquisitão, que talvez, esse profeta esquisitão, que talvez tivesse a oportunidade de ir para o melhor endereço de Jerusalém, para abrir o seu ministério. Onde ele vai abrir o ministério dele? No deserto. No deserto, João Batista foi pregar. E pasmem, irmãos, no deserto, o ministério dele bombava. A palavra de Deus diz que as pessoas, diz a Bíblia ainda em Marcos, no capítulo 1, as pessoas afluíam de toda Jerusalém e de toda a circunvizinhança para ouvir aquele cara esquisito que pregava uma palavra dura no meio do deserto. Dá para entender um negócio desse? Para a maioria eu não posso dizer, porque tem muito pastor, graças a Deus, que tem Deus e é movido pelo Santo Espírito de Deus. Mas para alguns pastores que existem por aí, para alguns líderes que existem por aí, vai abrir uma célula, avô, quantas pessoas tem? 20? Onde é localizado? É lá no Buritis? Ótimo. Onde é? Lá no Belvedere? Maravilhoso. Onde é? No Santa Cruz? Ah, vou pensar. Vai abrir uma igreja? Vou. Vai pastorear? Vou. Onde é essa igreja? Quantas pessoas tem? Qual é a arrecadação dela? João, com toda a pompa e circunstância que ele trazia consigo, desde o seu nascimento, na hora de abrir, vamos botar entre aspas, a igreja, ele abre a igreja no meio do deserto. E o pior, esse cara vem com uma mensagem dura. Ele vem com uma mensagem de exortação e arrependimento. A coisa mais levinha que João pregava, no meio do deserto, diga-se de passagem, um ambiente inóspito, era: arrependei-vos, raça de pecadores, porque é chegado o reino de Deus. Quem quer ouvir isso, irmãos? Hoje em dia, nas nossas igrejas, a gente fica tentando caminhar entre algumas mensagens de autoajuda. Você vai conseguir, você é isso, você é aquilo, você é forte. E com a explosão, então, daqueles que se lançam realmente, oficialmente, profissionalmente nesse caminho da autoajuda, é difícil competir. Porque essa é a mensagem que as pessoas mais gostam de ouvir. Vai que vai dar certo. Ah, eu tenho 10 reais na minha conta bancária e quero comprar um avião. Vai que vai dar certo, porque teu Deus é poderoso, porque Ele te disse que Ele vai te constituir como cabeça e não cauda. A igreja enche, irmãos. Eu pastoreei uma igreja, sou de São Luís do Maranhão. Eu me lembro que eu atendi uma senhora, que ela passou umas 3 semanas comigo. 3 semanas? 3 semanas. No começo, na primeira pregação, ela caiu num dia lá na igreja que
Jesus Cristo tinha dito que era para pregar alguma coisa de Deus, é o Deus Todo-Poderoso e tudo posso naquele que me fortalece. Oh, mas essa mulher me amou no primeiro dia. Glória a Deus, pastor, aleluia, nós vamos caminhar juntas e tal. 3 semanas se passaram, ela veio me pedir oração e veio dizer que ela estava com um problema dentro de casa porque o marido estava se envolvendo com outra pessoa. E me deu aquele negócio, minha irmã, mas me conte a história da sua vida, como é que você conheceu o seu marido? Ela, aí eu, não, é porque ele morava com a esposa dele, mas já tinha terminado e de repente eu comecei a morar com ele e de repente a gente se apaixonou e realmente hoje a gente nem é casado, mas eu sim. E agora, pastora, por favor, ore por mim, porque Satanás está furioso. Ele levantou até uma vizinha lá da frente para fazer macumba contra nós. Eu disse, senhora, Deus é Deus de aliança. Deus não é Deus só de venha a nós, vosso reino também. Deus é Deus que Ele é Deus de pacto. Conserte a sua vida. Se a senhora confessou o nome do Senhor Jesus, ande reto nos caminhos do Senhor, ponha em ordem a sua casa, conserte o altar da adoração dentro do seu lar, e depois deixa Deus consertar a sua vida sentimental. Oh, meu irmão. 2 semanas depois ela estava numa outra igreja, neopentecostal, dizendo, não vou mais para aquela igreja não, porque aquela pastora não tem fé. O pastor aqui dessa igreja disse que ele me deu 2 semanas para o meu marido largar a macumbeira e voltar para mim. O que eu vou dizer, gente? Dá para competir com um negócio desse? Não dá. Para quem quer pregar a palavra, não dá. E João era assim. E João é quem inspira muitos de nós hoje em dia. Ele pregava a palavra que tinha que ser. Ele falava pão, pão, queijo, queijo, e acabou-se. Ele não inventava, ele não floreava, como alguns hoje fazem, com a necessidade, às vezes, de tentar fazer coisas para enfeitar, para adornar, quando a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, assim diz o Senhor. E João, num endereço desfavorável, João, num lugar que não era dos mais favoráveis para comportar pessoas, era um lugar que Deus tinha posto ele. Irmãos, olha, veja bem, eu não estou querendo dizer aqui que quem está lá no Belvedere, quem está lá nos bairros mais nobres, não está porque Deus plantou. Eu estou dizendo para aqueles pastores que estão no comecinho da caminhada, foi ordenado ontem, e hoje, porque Deus me constituiu cabeça, eu vou botar ele lá no meio do Belvedere. E eu vou atrair só os peixões, só os tubarões. É isso que eu fico às vezes assim. Onde Deus plantou João, ele floresceu, ele frutificou, ele multiplicou. E diz a palavra, eu enfatizo aqui em Marcos 1,6, multidões de Jerusalém e circunvizinhança, não interessa o endereço, afluíam de todas as regiões procurando aquele homem que vestia pele de camelo, comia mel silvestre, gafanhoto e pregava uma mensagem dura de exortação. E o ministério dele bombava. Sabe por quê? Porque, como o pastor Jorge costuma dizer, João não abriu igreja. Deus plantou uma igreja no deserto e a igreja floresceu. A palavra de Deus, então, diz que essas pessoas iam procurar João. Mas sabe o que aconteceu? Junto com as pessoas que ouviam a mensagem pesada, arrependa-se, você tem pecados. E é necessário que você nasça de novo. Batiza aí nas águas, meu filho, porque senão nada é feito. Essas pessoas, elas não só queriam ouvir João, como elas faziam aquilo que João dizia. Elas estavam se batizando. Mas sabe quando o ministério de uma pessoa floresce, dá certo, frutifica? Quem vem junto? O joio. Os fariseus, na hora que ficaram sabendo, é igualzinho como acontece hoje, irmãos. Na hora que os fariseus ficaram sabendo, diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 3, tudinho foi, a maioria foi lá para o deserto para olhar aquele homem que estava fazendo sucesso. Vamos lá, porque está todo mundo, essa é a nova moda religiosa de agora. Então vamos lá, porque a gente tem que mostrar para as outras pessoas que a gente também está na moda. Vamos lá e a gente se batiza nos batismos de João. Sabe o que João fez? Na hora que ele olhou, é como se de repente entrasse a mais alta classe religiosa daquela época
na igreja dele. Você sabe que era no deserto e não era igreja como essa estrutura que a gente conhece aqui hoje. Mas eu vou falar sempre igreja. É como se de repente entrasse aquele deputado, aquele médico famosão. É como se de repente entrasse aquele mega empresário. E João, se tivesse outro coração, teria parado o culto e dito: "Oh, gente, olha quem chegou aí, doutor fulano. Dá licença aí, deixa o doutor fulano sentar aí, minha filha, porque doutor fulano chegou." João Batista, quando vê esse povo entrar, quando vê esse povo atravessar o deserto para se batizar com o batismo dele, se tivesse selfie na época, se João fosse outra pessoa, ele tiraria selfie na hora. Gente, olha quem está aqui, Cacá, celebridade. Agora, João, na hora que ele viu e que ele sabia que os caras tinham a vida toda torta, imediatamente, João, que era uma pluma, gente, uma patinha de elefante, com toda a delicadeza do ser dele, ele vira e diz: "Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Saibam que o machado está posto junto à raiz." E já está na hora de Deus começar a colher. Olha, eu queria dizer um negócio. Depois de mim, e já está no meio da gente, vem um que é mais poderoso do que eu. Fosse alguns outros na liderança de alguns postos. Nossa, fulano de tal chegou. Aqui, gente, fulano de tal. Não, João não tinha dessa. E era com essa mensagem que a igreja dele se multiplicava, porque João, ele sabia que ele não precisava se utilizar de qualquer outra estratégia, naquele lugar, naquela posição, naquele ministério que Deus tinha colocado ele, a não ser a estratégia da direção do Espírito Santo. Ele sabia qual era a vocação dele, ele sabia qual era a mensagem que ele tinha que pregar, ele sabia com quem que ele tinha que tratar. A palavra de Deus então diz que esse João, ele trata assim os fariseus, sabendo que os fariseus tinham grande autoridade, inclusive política na época. Então ele bota os fariseus para correr. E de repente, tempos depois, esse homem, cuja igreja só crescia, cuja obra e ministério só se multiplicava, estava tão famoso, mas que de repente, quando os fariseus viram que não puderam se juntar a ele para surfar na crista da onda dele, começaram a se posicionar contra ele. A alta cúpula do sistema religioso judaico reuniu os melhores fariseus e disse: "Vão lá no deserto de novo, só que dessa vez vocês não vão para querer se batizar, vocês não vão para querer mostrar que vocês também estão na moda, que vocês também estão agora na nova moda religiosa, vocês agora vão para confrontar." Diz a palavra de Deus que então, que os fariseus chegaram lá nessa oportunidade com essa pergunta: "Quem és tu?" Ô irmãos, cá entre nós, é aqui que muita gente na igreja dança, porque não sabe quem é, não sabe qual é a sua identidade, não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo, não sabe onde tem que ficar, e é aqui que muita gente na igreja dança. João, quando ouviu essa pergunta, a primeira coisa que me chama a atenção é que os fariseus, na frente do mesmo público praticamente, de quem eles foram reprovados tempos atrás, agora eles lançam e deixam a pergunta no ar: "Quem és tu, João?" Irmãos, vamos tentar analisar a coisa do ponto de vista de João, do coração dele, e do nosso também, vamos colocar o nosso aqui. João, como eu disse aqui, era famoso, tinha uma boa igreja, tinha um público que fazia tudo o que ele dizia, tinha pessoas que só se multiplicavam na igreja dele, cada vez mais a igreja espirrando gente pelas janelas, e de repente chega um cara, ele sabendo da fama que ele tinha, chega um cara, um grupo de fariseus perguntando: "João, quem és tu?" Irmãos, isso mexe com o ego do melhor dos cristãos. Porque na frente da minha igreja, alguém me perguntando quem sou eu, João mesmo poderia se arrogar, de tentar abocanhar uma posição maior do que aquela que Deus tinha dado para ele. As pessoas estavam ali e eu fico imaginando a expectativa ao redor de João. Os fariseus perguntando daqui: "Quem és tu?" E todo mundo olhando para cá. As pessoas de olhos fixos em João.
esperando aquela resposta. Eu fico imaginando aquele minuto de silêncio, aquele momento de suspense. E João mesmo trata de dizer, e a resposta de João foi tão enfática, que João, o evangelista, ao falar que João Batista negou, ele fala 2 vezes. Por quê? Porque isso nos dá a entender que a resposta de João Batista foi enfática. Porque para um judeu falar 2 vezes a mesma coisa, é porque a coisa é séria. João, o evangelista, diz, João, o Batista, confessou e não negou. Ele confessou, eu não sou o Cristo. Você tem ideia do que João está fazendo aqui? Ele está dizendo, eu não sou maior do que aquilo que Deus tem feito eu ser. Eu não vou ocupar nenhuma outra posição, por maior que ela seja, do que aquela que Deus tem me dado. Eu não vou ser aquele que as pessoas estão dizendo que eu devo ser, por melhor que pareça a posição. Não sou o Cristo. João, com toda a igreja que o seguia, ele poderia manipular o sistema, ele poderia se apropriar de qualquer outro título, ele poderia dizer, não sou mais cantor, agora eu sou isso, não sou mais pastor, agora eu sou apóstolo. E aqui, irmãos, eu não estou querendo criticar quem recebeu a revelação de Deus hoje, para dizer que é apóstolo. Mas o que eu critico, tem gente, a Igreja Batista de Getsemane recebe apóstolos abençoados para pregar a mensagem do Evangelho. Estão aí, disseminando o Evangelho por todo o Brasil, e é um Evangelho puro, santo. Mas o que eu fico assim, incomodado, é com esse povo que às vezes fica se apropriando de títulos como status, para se diferenciar do meio da igreja. Não, porque agora eu não sou mais obreiro leigo, agora eu sou obreiro credenciado. Porque agora eu não sou mais obreiro credenciado, agora eu sou aspirante a ministro. Agora eu não sou mais aspirante a ministro, agora eu sou ministro. E agora eu já não sou mais ministro, eu sou o pastor top da igreja. E já não sou mais o pastor top da igreja, agora eu sou apóstolo. O meu problema é pessoas que se apropriam de títulos para criar um nível e estabelecer a sociedade em estamentos, como acontecia na era medieval. Você fica aqui nesse nível, obreiro. Eu, mim, apóstolo, tu, obreiro. Aí a palavra de Deus então diz que João, quando ouve aquela pergunta, mesmo sabendo que as pessoas estavam esperando ouvir alguma coisa, e mesmo sabendo que ele poderia, conforme o ego dele, manipular o sistema, ele diz, não sou o Cristo. As pessoas estavam esperando alguma coisa. João poderia dizer, realmente, eu estou fazendo tanto sucesso nesse deserto, eu cheguei aqui, venci sozinho, não chamei ninguém, não teve um obreiro, não teve um diácono que me acompanhou quando eu abri essa igreja. Realmente, olha, eu acho que eu posso dizer que eu sou o Cristo. João poderia ter dito isso, ele não disse. E a negativa dele, como eu disse aqui anteriormente, foi tão enfática, que o evangelista diz, ele confessou e não negou, ele confessou, eu não sou o Cristo. De repente, quando João resume bem quem ele não é, a palavra de Deus diz que os fariseus então ainda tentam mexer com o ego dele e ficam tentando sugerir para ele quem ele é. Quem és tu? Elias? Tu és por acaso de repente o profeta? A todas essas questões João disse não. O sucesso, eu começo a entender isso bem aqui, da carreira ministerial, da carreira espiritual e da carreira humana de João. Não é porque ele simplesmente tinha ouvido uma história que o pai dele contou para ele. É porque depois de se apropriar daquela história, João, primeiramente, para saber quem ele era, ele teve que dizer quem ele não era. Ele teve que dizer, eu não sou o Cristo. Eu não vou me deixar levar pelo meu ego. Eu não vou deixar me levar pela minha vaidade. Eu não vou me deixar levar pelo meu estado de solidão. Eu não vou me deixar levar por nada disso. Eu não vou me deixar levar pelos meus traumas de infância. Eu não sou o Cristo. E se vocês quiserem sugerir quem eu tenho que ser, eu também não aceito. Não sou. Não sou Elias. Não sou o profeta. E aqui por Elias e profeta é porque na sociedade da época existia um certo conflito. Algumas pessoas, por causa da profecia de Malaquias, costumavam acreditar, de Malaquias 4:1, costumavam acreditar que Elias viria. Alguns leigos, e aqui está o problema da ignorância, da falta de conhecimento, já denunciava Oséias 800 anos antes disso aqui. Alguns leigos costumavam acreditar, Elias vem de novo por aí, vai reencarnar. E quando Jesus então surge falando de João Batista, e dizendo, eu já disse,
Diz a palavra de Deus em Mateus 11 que João Batista, que Elias já veio, é esse aí, ó. As pessoas ainda hoje talvez costumem fazer confusão. Mas aqui não se está falando de reencarnação, está se falando de um ministério de João Batista que era muito parecido com o de Elias, o profeta. Porque Elias também se vestia assim. Ele era um profeta genuíno. E a mensagem nos lábios de Elias era de exortação e necessidade de arrependimento. A mesma mensagem de João. E de repente, João, então, ele diz, eu não sou esse Elias que vocês acham que vai reencarnar. E alguém pergunta, tu és o profeta? E João mais uma vez nega, dizendo, não sou. Que profeta é esse? É aquele que a palavra de Deus diz lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, quando Moisés, quando sabe que está para morrer, ele começa a preparar o povo, ele começa a repetir, por isso a palavra Deuteron, de repetição, Deuteronômio, ele começa a cunhar o livro de Deuteronômio, ele começa a repetir as leis, e quando ele está para ser tomado por Deus, diz a palavra de Deus, que ele diz, depois de mim, diz no capítulo 18 de Deuteronômio, vem um profeta que é maior do que eu, a ele vocês ouvirão. Eles estavam então perguntando para João, João, olha, tu não és o Cristo, pensa aqui comigo, meu filho, tu não queres ser o Cristo, tu não queres ser o profeta, tu não queres ser Elias, aceita o título de profeta, porque pode ser um nível a mais do que esse que tu tens aí, está intermediário entre o Messias e, entendeu? Aceita aí, cara. E João disse não. Porque João sabia quem ele não era. E o mundo continua nos perguntando hoje, quem és tu? E para a gente saber dizer quem a gente é, primeiro a gente tem que saber dizer quem a gente não é. Eu não sou essa pessoa levada pelas minhas emoções. Eu não sou essa pessoa cativa por causa dos meus traumas de infância. Eu não sou uma mulher que vive rolando de mão em mão, de homem em homem, porque eu passei 10 anos sozinha. Não sou. Não fui feita para viver de braço em braço. Não fui feita para viver cativa, refém de sentimento, me afundando com um homem que eu sei que não tem compromisso com Cristo, muito menos comigo. Não sou esse homem que fica aí aceitando qualquer mensalina da vida. Porque de repente eu quero me casar e eu quero isso, eu quero aquilo. Me encalacro todo com o meu salário. Sei que a mulher não quer nada comigo, eu estou aqui encalacrada com ela. Não sou esse homem. As pessoas simplesmente hoje não sabem quem são, porque elas não sabem dizer em primeiro lugar quem elas não são. Eu não sou isso. Eu não sou esse murmurador. Deus, não é possível que Jesus Cristo entrou na minha vida para eu continuar sendo o mesmo murmurador do passado, a mesma pessoa que só reclama da vida, que tudo é ó céus, ó vida, ó dias. Eu não sou esse homem. Eu não sou esse homem que precisa competir como um mau caráter no meu ambiente de trabalho, puxando o tapete do meu colega, porque Deus me deu uma revelação de que eu vou crescer na profissão. Eu não sou esse homem. Eu não sou essa mulher que precisa sair oferecendo cartãozinho para que as pessoas me aceitem na igreja e sempre me coloquem nas primeiras posições. Eu não sou essa mulher. Está faltando a igreja de Cristo começar a dizer quem ela não é. Eu não sou esse filho que de repente, porque foi maltratado, abandonado, foi desamparado pelo pai e pela mãe a vida inteira, hoje devolve o mal com o mal. Hoje não sabe honrar, hoje não sabe respeitar, não sabe obedecer. Eu não sou esse filho. Eu não sou esse filho que não sabe honrar os pais. Não sou. As pessoas hoje sofrem porque elas não sabem dizer em primeiro lugar quem elas não são. João sabia muito bem dizer quem ele não era. Eu não sou uma pessoa levada pelos meus egos, pelas minhas vaidades, pelas minhas emoções, pelas dificuldades da caminhada, do dia a dia. Não sou. E de repente, então, superada essa questão, eles começam a tentar sugerir, enquadrar João Batista. João, tu não és, tudo bem, tu não és o Cristo, então aceita quem a gente está te sugerindo. Filho, tu podes ser Elias, tu podes ser o profeta. Sabe aquela história que quando a gente chega na igreja, a gente chega com aquela convicção, Deus me chamou para isso. Ou então, é isso que eu tenho que fazer na minha casa, que é o meu primeiro campo missionário, como vocês já ouviram várias vezes. É isso que eu tenho que fazer no meu trabalho. Mas, de repente, as pessoas tentam encaixotar a nossa unção. Você já passou por isso? Elas tentam te moldar. Deus te deu um negócio. Está aqui, ó, meu filho, é isso aqui.
Está aqui, está bem aqui na palavra. E de repente você chega num ambiente e as pessoas tentam, João, tu está perigoso demais, meu filho. Peraí, deixa eu te dizer. Aceita ser Elias. Sabe quando as pessoas tentam te enquadrar no sistema? Tentam te encaixotar direitinho, tentam te formatar do jeito que cabe direitinho no sistema deles? Era isso que os fariseus estavam fazendo. E é isso que o mundo faz conosco até hoje. Dizendo, tá bom, tu não queres ser mais, então a gente pode te arranjar um lugar bem melhor do que esse que tu estás aí. Aceita esse. É isso que as pessoas fazem hoje, quando elas nos comparam. E essa comparação é natural, irmãos, porque a palavra de Deus diz em Romanos que a ardente expectação do coração de toda criatura é ver a glória manifesta dos filhos de Deus. As pessoas estão esperando conhecer você como o Filho de Deus. Conhecer a glória de Deus manifesta na sua vida. É natural que essas pessoas nos perguntem. É natural que essas pessoas queiram nos encaixar. Mas de repente, irmãos, você precisa entender que precisa estar preparado para primeiro dizer quem você não é, para que você possa responder ao mundo quem você é. E é aqui que a igreja começa, muitos da igreja começam a falhar. Deus já virou a página. Deus já deixou aquelas coisas que às vezes nem é mais pecado, mas que na minha vida já não cabe mais. Sabe? E que de repente, por causa da necessidade financeira, o mundo fica meio, aceita esse trabalho, aceita essa coisa, aceita isso. E de repente, irmãos, veja bem, eu espero que você entenda o que eu estou falando. Eu não estou dizendo agora que a gente tem que espiritualizar tudo e andar rejeitando o trabalho e viver só de fé. Não é isso. Mas de repente, tem coisas que eu sei, que Deus me revelou, que por mais que nem sejam pecados, não cabem na minha vida. Tem coisas que eu sei que para mim, Ana, não dá. Que para os outros nem é problema, mas para mim não dá, porque não cabe na minha vida. Deus não quer, eu sei, eu entendi em Cristo. Então eu tenho que dizer não, para que eu possa dizer sim para tudo aquilo que Deus quer de mim. A palavra de Deus então diz que João disse não. E quando João disse não, quando está superada essa questão, eles viram para João então e colocam agora a bola na mão de João. Então, João, meu filho, olha, a gente tentou ouvir de ti, tu não quiseste aproveitar a deixa da admiração dos teus seguidores. A gente tentou te sugerir, tu não quiseste. Então, diz a palavra de Deus, nos dize tu mesmo quem tu és, para que a gente possa dar resposta àqueles que nos enviaram. Olha o trabalho, irmãos. Eles saíram do ar-condicionado dos seus gabinetes pastorais para ir perguntar lá no meio do deserto quem tu és. A palavra de Deus diz que na hora que João tem a bola na mão dele, ele diz, com nome, sobrenome, endereço, CPF, CNPJ e tudo mais o que você quiser entender nessa autoidentificação de João, ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, como disse o profeta Isaías, endireitai no ermo os caminhos do Senhor. Ô irmão, minha querida, será que nós temos hoje, como igreja, esse nível de poder, de autoconhecimento? De a gente saber que de repente um determinado versículo da Bíblia, vamos lá, fala para 1 trilhão de outras pessoas, mas eu tive um encontro com Deus e eu entendi que Deus falou para eu ser isso aqui. E não foi porque meu pai falou, não foi porque anjo anunciou meu nascimento, não foi porque eu sou aquela pessoa que de repente eu tive todas as condições de ser trazido nesse lugar, não. É porque eu tive um encontro com Deus. É porque Deus entrou na minha vida, e quando Deus entrou na minha vida, Ele trouxe aquilo que não se separa dEle, que é a palavra dEle. E com a palavra dEle, eu recebi a revelação de quem Ele é e de quem eu sou. A palavra de Deus diz que esse João, ele chega no melhor estilo Roberto Carlos. Sabe aquela profecia que vocês estão esperando que se cumpra desde os tempos de Isaías? Isaías 43. Assim diz o Senhor, eis que eu enviarei adiante de ti o meu servo, e ele irá, voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos. Sabe esse cara que vocês estão esperando? Esse cara sou eu. João chega no melhor estilo Roberto Carlos. Esse cara bem aqui, ó, sou eu. Quando a gente lê isso, a gente pode entender, o João se considerava o cara, hein? Rapaz, ele se acha. Mas ele não se acha. Ele se achou na palavra. Ele se achou na palavra, ele se identificou, foi na palavra. Ele recebeu o poder do autoconhecimento através da ação de Deus na vida dele.
Tanto que mais tarde a gente vai ver como é que ele fala de Jesus, que era o verdadeiro Deus da vida dele. A palavra de Deus então diz que ele fala, eu sou esse cara. Porque primeiro, e eu vou insistir nisso aqui, para dizer quem ele era, João primeiro teve que negar e insistir em recusar todos os convites atraentíssimos de quem as pessoas tentavam sugerir de quem ele deveria ser. Ele diz, eu não sou, para ele poder dizer, eu sou. Eu sou essa pessoa bem aqui que diz o profeta Isaías. Irmão, aqui eu preciso te perguntar. Será que você tem esse nível de identificação com a palavra de Deus? De entender biblicamente que tem coisas que Deus reservou para você, ainda que Ele tenha reservado para 1 trilhão de pessoas diferentes. Mas tem coisas que diz respeito a você. Tem coisas que na palavra de Deus, Deus tem ressignificado e quer ressignificar na sua vida. Será que nós estamos entendendo isso? Será que nós estamos tendo um tal nível de envolvimento com a palavra de Deus, a ponto de nós entendermos nesses encontros matinais, de madrugada, de tarde, seja lá a hora que você quiser, ter um tempo seu com o Senhor e com a sua palavra? Será que nós estamos entendendo que tem coisas profundíssimas na palavra de Deus que só dizem respeito a nós? Podem dizer respeito a 1 trilhão de outras pessoas, mas dizem respeito a nós, a revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Aí você pode dizer, eu entendo, pastora, porque hoje eu entendo que eu sou filho de Deus. O João também poderia ter dito isso. Eu sou um filho de Deus. Não estaria errado. João também poderia ter dito isso. Eu sou um profeta do Senhor. Não estaria errado. Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas João, ele sai do geral e ele vai para um nível de entendimento tão particular com Deus que ele afunila a coisa a ponto de dizer, sabe aquele versículo? Diz ao meu respeito. Será que nós temos esse nível de identificação com a palavra de Deus? Será, aí eu preciso perguntar, que o nosso ritmo de leitura, o nosso envolvimento com a palavra, o nosso envolvimento com Deus, tem nos permitido ter esse nível de identidade descoberto na palavra de Deus? Aqui eu fico às vezes imaginando, pessoas que vivem tentando, insistindo em voltar ao passado, trazer coisa lá do jogo da velha, do fundo do baú, que não cabe mais. É porque não tem tido identidade bíblica, irmão. É porque falta palavra, a verdade é essa, vamos ser sinceros. Falta leitura, falta tutano bíblico, gente. Porque não lê, simplesmente porque não lê. Ou quando lê é um negócio para achar teologia, que faz bem, que faz muito bem. Mas a palavra não se resume a isso, ela vai muito além. A palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, as juntas e medula. Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem havemos de tratar. Essa é a palavra de Deus. Será que a gente tem entendido isso? A nossa vida de leitura na palavra, de busca pela palavra e de busca pelo Espírito Santo tem sido tão fundamentada a ponto de nós entendermos assim como João se entendeu na palavra? Vale perguntar. Irmãos, mas de repente João é esse homem que nós deveremos imitar o exemplo? Eu conheço minha identidade bíblica. Conheço. Não vem com essa conversa mole para o meu lado, não. Conheço. Quando essa questão é superada, os fariseus, então, eles agora passam para um outro nível, porque quando as pessoas questionam quem você é, quando você sabe dizer quem você não é, quando você sabe dizer quem você é, elas começam, então, a questionar a obra que Deus te entregou. Olha para o texto. A palavra de Deus diz que João respondeu quem ele não era, depois ele respondeu quem ele era, e de repente, quando a convicção de João era maior do que qualquer espírito de acusação que tinha se levantado no meio da igreja, para tentar pegá-lo no gato do pulo. No pulo do gato. Gato do pulo é ótimo. De repente, a palavra de Deus diz que eles começam então a questionar a obra que João faz. Presta atenção no texto. Tá bom, tu não és o Cristo, tu não és isso, tu não és aquilo. E tu estás dizendo que tu és esse versículo, a gente não vai mais discutir. Mas me diz uma coisa. Se tu és esse versículo e se tu não és o Cristo, por que tu batizas? Olha o ardil, irmão. Eles não puderam vencer João no argumento de quem ele era e de quem ele não deveria ser. Agora eles partem para atacar a obra que João faz. Tá bom, tu não és isso, tu és aquilo. Então
vira essa página. Eles não puderam vencer João no argumento. E eles começam então a atacar a obra de João. Igualzinho acontece conosco. Quem és tu para batizar? Eles estavam perguntando isso porque os judeus, eles eram tão acima do bem e do mal, a maioria da época, alguns da época pelo menos, que um judeu surgir no deserto, batizando outros judeus, irmãos, poderia ser quase uma blasfêmia. Porque o judeu já era a raça eleita. O judeu já era o povo perfeito. O judeu era aquele tipo de pessoas que surgiram numa das pós-invasões, os essênios, 1900 e lá vai bolinha, batizando aquelas pessoas com quem Israel tinha se misturado e de repente olharam a religião de Israel, acharam legal, eu quero entrar nessa religião. Os essênios foi a primeira seita judaica que surgiu dizendo, você quer ser judeu? Legal, batiza aqui. Porque o gentio, para ser judeu, ele precisa fazer um ritual de purificação. Desce nas águas, sobe, e a gente aqui, com isso simboliza que o gentio está apto para ser judeu. Está entendendo? Gentio, uma sub-raça. Judeu não, o judeu já tinha se circuncidado, o judeu já tinha sido apresentado no templo, não precisava se batizar, por mais podre que fosse o coração. Está dando para entender? Então, quando João Batista surge batizando no deserto, ele está batizando ninguém mais, ninguém menos do que aqueles que já se consideravam purificados. E de repente, os fariseus tentam achar uma brecha teológica para dizer, tudo bem, João, então, o que tu faz batizando a gente que já é raça pura? Irmãos, se João não soubesse muito bem quem ele era, aqui ele tinha vacilado. Será que eu fui realmente chamado para isso? Para batizar judeu? Será que eu realmente fui chamado para ser pastora? Tem tanta gente dizendo por aí que mulher não pode ser pastora. Será que realmente eu fui chamado para ser profeta? Será que realmente meu lugar é esse para cantar? Será que realmente meu lugar é esse aqui nessa casa, lutando por esse homem que de repente está me fazendo assim, eu oro por ele há 20 anos e o camarada parece que só piora. Será que meu lugar é esse? Se João não tivesse muito bem fundamentado em quem ele era, na obra que ele estava fazendo, ele teria vacilado na identidade dele. Mas ele diz, vocês estão admirados por eu batizar judeu? Filhos. E aqui nós vemos que João, ele não foi arrogante quando ele se apropriou daquele versículo bíblico. Porque quando ele começa a falar de Jesus, por maior que João fosse, ele mostra para todo mundo que existia um que era muito maior que ele. A palavra de Deus diz, vocês estão admirados porque eu batizo? Vocês estão admirados porque essa igreja aqui lota? Vocês estão admirados porque eu sou profeta? Vocês estão admirados porque eu disse que eu sou a voz do que clama no deserto? Rapaz, vocês estão admirados com isso? Isso não é nada, porque depois de mim vem um que é maior do que eu, e eu, com toda a grandeza que eu tenho ministerial, eu não sou digno de desatar sequer as sandálias dos pés dele. Vocês estão admirados com isso, porque eu batizo com água? Queridos, depois de mim vem um maior que eu, que vai batizar não com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Vocês estão admirados dessa obra que eu faço? O que eu faço não é nada perto da obra que aquele que é muito maior do que eu vai fazer na vida de todos nós. E João assim termina aquele embate. Os fariseus desistem até aquela oportunidade. Eles se retiram. E o evangelista termina essa passagem dizendo, isso aconteceu em Betânia, onde João estava batizando. Você sabe o que isso significa, né, irmãos? É lá onde Deus te colocou. É lá que você vai enfrentar essas questões. É lá no ministério de missões que você vai enfrentar essa questão. É lá, na igreja que Deus te plantou, que as pessoas vão te questionar. É lá na casa que você está que as pessoas vão questionar a sua fé. É lá, nesse casamento que Deus te deu, que as pessoas vão questionar quem tu és. É lá, com esse filho que Deus te deu, que essas pessoas vão questionar a tua maternidade ou a tua paternidade. É com essas pessoas com quem tu convives. É lá no teu ambiente de trabalho que as pessoas vão te questionar por que tu estás resistindo em mentir quando o chefe manda mentir. É lá no teu ambiente de trabalho, é lá no teu campo missionário, é lá no teu meio ministerial, é lá onde Deus te plantou, que as pessoas vão te perguntar, porque com malícia ou sem malícia, o que todo mundo quer saber é
quem é você. E eu quero aqui nesta noite finalizar essa mensagem dizendo isso para você, irmão, assim como Deus tem falado ao meu coração. Se você tiver certeza de quem você é, se você tiver certeza de quem você não é, se você tiver certeza que Cristo é aquele que entra nas nossas vidas para nos fazer dizer com autoridade, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você tiver certeza dos endereços bíblicos que Deus colocou aqui para você saber quem você é, irmão, pode vir o diabo, pode vir o fariseu, pode vir o encapetado que vier, pode vir o inimigo que for, pode vir o colega de trabalho traiçoeiro, pode vir uma pessoa ameaçando dizer que você não vai receber as promessas que você recebeu, pode vir quem vier, se você souber quem você não é, e quem você é com autoridade bíblica, eu estou aqui nesta noite para te dizer, meu irmão, aprofunde-se em Deus, aprofunde-se na palavra de Deus, descubra quem você é, conforme a visão de Deus e de sua palavra, porque Deus tem mais do que isso para você. Deus tem mais do que essas picuinhas no trabalho, Deus tem mais do que essas competições bobas que às vezes a gente se envolve, Deus tem mais, irmãos, Deus tem mais no teu ministério, Deus tem mais na tua família, Ele tem mais salvação, Ele tem mais poder de Deus, Ele tem mais para derramar do nome dEle, no seio do teu lar, Deus tem mais. Como foi ministrado aqui em algum momento nesta noite, mais do que pensamos ou pedimos, o Senhor faz. Deus tem mais para o teu trabalho, Ele tem mais do que essa vida de ser refém às vezes de sentimento, gente que fica aí atolado num relacionamento que sabe que não dá futuro, insiste em casar e o pastor está lá dizendo, não casa, e daqui a pouco o irmão sai falando mal do pastor, esse pastor é muito autoritário, esse pastor quer mandar na vida de todo mundo. Até meu noivo ele quer escolher. Mas olha para a Bíblia. Olha para Deus. Olha para a palavra. Vê se você consegue reconhecer esse cidadão ou essa cidadã que está na sua vida dentro da palavra. E vê se você se encaixa com esse cidadão ou essa cidadã dentro da palavra. Dá certo, irmão? Dá certo isso? E Deus me colocou aqui nessa noite para te dizer, ei, olha para mim. Olha para o Senhor Jesus, Ele já pagou um preço tão alto por você, Ele já fez tanta coisa, Ele já tirou tanta podridão, para que ficar trazendo isso lá do seu passado, ou alimentando coisas no seu presente, que não vão edificar você, ei, você tem que saber que isso não é mais, isso não te pertence mais, você tem que saber quem você é em mim você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em mim você tem que saber e ter consciência de que eu sou Deus, cuja palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, sou aquele que faço novas todas as coisas. Você tem que olhar para mim e ter certeza, e ter noção de que você não é esse homem ou essa mulher que vai precisar se defender na força do seu braço. Ei, eu sou aquele Deus que te disse no Salmo 27, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor todavia sempre me acolherá. Você tem que olhar para a Bíblia e saber se identificar comigo, meu filho, porque aí você vai dar certo, aí você não vai mais pular de galho em galho. Aí você não vai mais viver como um cão sem dono. Aí você não vai mais viver feito cego em tiroteio. Não. As minhas promessas vão de te seguir. As minhas bênçãos, só de você respirar, elas vão se realizar em ti. Assim diz o Senhor. O maior tropeço que existe hoje no meio de muitos na igreja evangélica é não saber se reconhecer na palavra de Deus. Porque não tem leitura da palavra. Porque todas as coisas estão na frente da palavra. O serviço extenuante está na frente da palavra. Os compromissos do dia a dia estão na frente da palavra. As coisas, as pessoas, os compromissos, tudo está na frente da palavra. Deus está dizendo, ainda que o tempo falte,
Ainda que as coisas sejam difíceis, o que Deus quer ver é um pouquinho mais de esforço de você. Que a palavra não pode ficar em segundo plano, irmãos. Não dá para deixar a palavra em segundo plano. Ainda que a gente esteja cansado. Certa vez eu conversava com meu esposo e eu dizia, nossa, carioca, a mulher carioca é um negócio impressionante. Porque ela malha, são tudo, né, marombeira e tal. E de repente, quando elas não têm a 24ª hora para malhar, elas inventam a 25ª. É impressionante a determinação desse povo para malhar. E o Espírito Santo, nessa conversa trivial, falou ao meu coração, é assim que eu quero que você seja com a minha palavra. Não tem a 24ª? Inventa a 25ª, mas me busca. Porque vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte e farei voltar os vossos cativos, porque eu sou o Deus que te chamo pelo teu nome. Fica de pé no teu lugar. O Senhor te chama nesta noite. E Ele está dizendo, ei filho, ei filha, tem tanta coisa para fazer boa na sua vida. Tem tanta coisa boa para fazer no seu ministério. Tem tanta coisa boa para fazer como restauração no seio dessa família que eu te coloquei, não o homem. Tem tanta coisa boa para fazer na vida desse pai, dessa mãe. Tem tanta coisa boa para fazer na vida desses filhos. Ei, filho, tem tanta coisa boa, mas para eu fazer acontecer essas coisas boas, você tem que dizer para o mundo quem você não é. E você tem que dizer para esse mesmo mundo quem você é na palavra de Deus. Tem tutano bíblico hoje aí, irmão? Tem? Oh, Jesus. Tem ou não tem? Se não tem, vai ter agora. Amém, queridos? Se não tem, o seu compromisso com a palavra, o seu compromisso com todo o poder que emana da palavra, é a partir de agora. É a partir de hoje. Não deixa para depois, não. Irmão, quando nós estamos tão fundamentados assim na palavra, cumpre-se na nossa vida aquilo que Jesus Cristo prometeu em Mateus 7. A quem eu compararei? O homem que pratica e ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como aquele homem que combatem os ventos, e o maremoto, e a tempestade. Combatem contra uma casa que foi fundada sobre a rocha, mas ela não cai, porque ela está fundada e firmada na minha palavra. Esse é o homem que pratica a minha palavra. Mas quem não pratica, qualquer ventinho, derruba. Aí sai daqui e vai para ali. Ah, eu não gosto mais dessa igreja. Aí sai daqui e vai para ali. Ah, eu me decepcionei com aquele irmão. Sai daqui e vai para ali. Já viu o número de crentes flutuantes que existem hoje por aí? Que não conseguem, não tem firmeza, não tem raiz. Já viu o número de pessoas que não se envolvem com a obra, com medo de se machucar? Parece uma florzinha. Quem dera que fosse de Jesus. Tudo se machuca, tudo se ofende. Ai, meu Deus, estou muito ofendido. Não, eu não vou entrar nesse ministério, porque aí as pessoas não me deram a oportunidade. Oh, Jesus. Foi Deus quem te colocou, não, irmão? Não foi Deus quem te plantou, não, gente? Então vem. Vem para os braços do Pai. Vem para os braços do Pai. Dá a cara para bater se for necessário, mas vem. Jesus não vai deixar esse tapa arder, muito pelo contrário. Ele vai cumprir na sua vida aquilo que Ele cumpriu na vida de Ezequiel. Eu fiz o teu rosto duro feito pedra contra aqueles que estão tentando te atingir. Porque eu te predestinei para uma obra. E se você estiver fundado em mim, é essa obra que você vai cumprir. Eu quero orar hoje pelo teu ministério. Ministério na tua casa. Ministério no teu lar. Ministério aqui na igreja. Ministério no teu trabalho. Nesse trabalho que Deus te deu, não o homem. Ministério, esse que Deus te levou, ou está te levando. Ou esse que Deus está fazendo chegar às tuas mãos. Eu quero orar hoje pela tua família, pelo teu campo missionário. Eu quero orar hoje por essa obra de missão que Deus colocou nas tuas mãos. Eu quero orar hoje, gente. Eu quero orar para você. Você que de repente passou a vida inteira tentando se encaixar em tudo quanto foi buraco social. Nada deu certo, porque talvez até aqui você não tenha conhecido Jesus. E sem conhecer Jesus, você não conheceu a si próprio. O Senhor te chama. Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Sabe, eu cansei. Cansei de ficar tentando dar tiro no escuro. Hoje eu quero me achar em Cristo. Hoje eu quero me identificar com Cristo.
Hoje eu quero dizer quem eu sou em Cristo, assim como João Batista pode dizer quem ele não era e quem ele era. Jesus te chama hoje. Te chama hoje para rejeitar essa vida de lá de trás e para começar uma nova história hoje. Começar uma história onde você vai se conhecer em Cristo e você vai vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. Tem alguém? Não demore a sair do seu lugar não, nós estamos aqui para orar. Ou então só levante a mão aí onde você está e diga: eu quero me conhecer em Cristo. Eu quero essa nova fase, eu quero essa nova etapa. Tem não? Então eu quero chamar a igreja para orar. A igreja para orar por si mesma. A igreja para orar pela sua casa, pelo seu ministério. A gente tem a liberdade, então venha aqui à frente em nome de Jesus. Todos aqueles que querem se conhecer melhor no poder da palavra de Deus. Tem espaço, irmão, vai espalhando para cá, vai espalhando para a minha direita, para a minha esquerda, vai espalhando aqui na frente, tem espaço, vem. Você que sabe que de repente Deus te falou hoje: ei, precisa mais, precisa me conhecer mais para te conhecer mais, precisa conhecer mais essa obra que eu coloquei nas tuas mãos, não homem. Venha cá, vem que a gente vai orar, vem que a gente vai interceder. Amém. Ora aí, feche seus olhos. Nós vamos entoar um louvor. E você vai, enquanto você vem aqui, você vai dizer para Deus o que você sabe que não pode mais ser. E começar a afirmar em Cristo o que você vai ser a partir de hoje. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Feche seus olhos, querido. Aqueles que sabem que tem coisas que precisam dizer não nesta noite, coloque a mão sobre o seu coração e diga: não quero mais, não quero mais, não quero mais ser levado pelo meu ego, pelas vaidades da vida, não quero mais ser levado pela ira, pelo rancor, pela mágoa, pelo desamparo. Não sou mais essa pessoa. Eu não sou rancoroso, eu não sou rancorosa, eu não sou vingativo, eu não sou um homem ou uma mulher que abandona os seus. Não, foi do lado dessa mulher que Deus me colocou, então é com ela que eu vou terminar os meus dias. Foi do lado desse homem que Deus me colocou, então eu não vou sair por aí casando com uma e com outra, não. Oh Deus, eu e minha casa somos teus. Nós servimos ao Senhor, não servimos aos costumes do mundo, não servimos às modinhas religiosas, não. Nós somos homens e mulheres de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, ergue as tuas mãos assim. Eu quero que você pense nessa obra que Deus lhe deu. Obra, queridos, pode ser aqui na igreja ou em qualquer outro lugar. Ou então na igreja e em qualquer outro lugar. Você sabe o que é que Deus está apontando. Diga assim: Senhor, repita essa oração comigo. Senhor, eis-me aqui. Eu vou corresponder ao teu chamado na minha vida. Eu não aceito ser mais nem menos do que aquilo que Deus tem me chamado para ser. Eu sou o que a palavra, que é o meu Deus, dizem para eu ser. Eu não sou o que o mundo quer que eu seja. Eu não sou o que o sistema quer que eu seja. Diga: eu sou de Deus. Deus tem um propósito na minha vida. Ele tem um chamado na minha vida. E eu estou pronto para esse chamado. Eis-me aqui, Senhor. Com tudo o que tu disseste ao meu respeito, eu vou entrar e vou ficar, porque assim diz o Senhor meu Deus. Ele tem essa obra na minha vida e eu não vou desistir. Eu não vou trocar ela por nada nesse mundo, porque para essas coisas e para ser essa pessoa, o meu Deus tem me chamado. Diga assim: na minha casa, no meu lar, na minha igreja
E no meu trabalho, eu sou bênção do Senhor. E eu vou até o fim. No nome de Jesus. Aplauda e glorifique o nome do Rei Jesus Cristo. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão se assentando aí, tomando seus lugares, eu quero já agradecer demais a pastora Ana. Que bênção, né? Uma palavra muito direcionada, muito abençoada, muito bem fundamentada. E eu sou apaixonado também, quero dizer para a pastora Ana, para os irmãos, que eu também sou apaixonado pela essa ideia de identidade, né? De formarmos a nossa identidade a partir da palavra de Deus. E aí a pastora Ana foi falando, foi pregando, e eu fui me lembrando do texto que está lá em Marcos, capítulo 8, que é uma pergunta sobre identidade que Jesus faz também. Ele chega e pergunta para os seus discípulos, olha lá, Marcos capítulo 8, versículo 27, então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, olha que tremendo, quem dizem os homens que eu sou? E aí vieram os palpites, João Batista, responderam João Batista, ou disseram Elias. Então, alguns disseram que eram os profetas. Veja que é uma conexão bem próxima aí com o texto que a pastora Ana nos trouxe. E eu queria fazer uma reflexão para a gente você já pode ir separando os seus dízimos, as suas ofertas, mas para a gente fazer uma reflexão nesse mesmo sentido. Para a gente entender, pessoal, quem nós somos, nós primeiro temos que entender quem Cristo é. E Cristo é esse, O João Batista, ele sabia que ele não era o Messias, porque ele sabia que o Messias era outro que estava por vir. E a fé cristã é justamente isso. É a gente entender que nós não somos os senhores da nossa vida. Por quê? Porque existe um Senhor, amém? Existe aquele que é o dono da nossa vida. Há uma narrativa aí, no mundo, que diz, olha, você pode ser tudo que você quiser. Há propagandas, eu lembro que tinha uma propaganda de telefonia móvel aí que dizia, olha, você pode ser o que você quiser. E essa é uma imagem de identidade que não é bíblica. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos aquilo que Deus tem preparado para que nós sejamos. A nossa identidade tem que ser formada a partir da nossa compreensão de quem Deus é. Nós só entendemos quem nós somos quando nós também aprendemos a responder essa pergunta de Jesus: o que os homens dizem que eu sou? E aí Pedro, no final, ele faz a conclusão no versículo 29. Então lhes perguntou, quem vos dizem que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então que a gente possa ter essa compreensão também, quando a gente for viver a vida cristã.